Você já se perguntou como tudo começou? Como é que um pequeno grupo de seguidores assustados se tornou a força que mudou o mundo? Olha, a resposta está numa promessa antiga e num evento assim explosivo que marcou o início da igreja. Não por isso de conteúdo, a transformação que talvez esteja buscando pode começar aqui. Leia a descrição para acompanhar os pontos-chave. Olá, eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 8 Bits de Informação Útil. Que a graça e a paz estejam contigo. É uma alegria ter a sua companhia. Aproveita e já segue a gente aqui no Spotify, procure também por 8 Bits de Palavras Transformadoras e se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nada, viu? Hoje a gente dá início a uma jornada fascinante. Vamos analisar a Bíblia Sagrada completa, capítulo por capítulo. Faremos isso com uma linguagem acessível, buscando reflexões profundas e, o mais importante, como aplicar esses ensinamentos na nossa vida hoje. Confira a descrição do episódio para um resumo do que vamos abordar e acompanhar os destaques. Que Deus abençoe este nosso tempo juntos. Vamos começar nossa análise de hoje. Vamos lá. O livro de Atos começa retomando a história de onde os evangelhos pararam, né? Lucas, o autor, escreve a Teófilo, detalhando o que Jesus fez e ensinou. Exato. Jesus, depois da ressurreição, passa ali 40 dias com os apóstolos, falando sobre o reino de Deus. Não era só prova de vida, era instrução. E ele dá uma instrução muito clara: esperar em Jerusalém pela promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo. Isso, algo diferente do batismo com água que João fazia. E é curioso, né? Porque os discípulos ainda perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sim. A cabeça deles ainda estava, num reino terreno. Pois é. Mas Jesus direciona o foco total. Ele diz que não cabe a ele saber tempos ou épocas, mas que receberiam poder dunamis, né? Quando o Espírito Santo viesse. Exato. E para quê? Para serem suas testemunhas, começando em Jerusalém, mas indo para a Judéia, Samaria e olha só, até os confins da terra a visão já era global. Imediatamente depois disso, Jesus é elevado aos céus, a ascensão. E aparecem 2 anjos para confirmar que ele voltaria do mesmo jeito. Nossa, imagina a cena. Isso reforça tanto a divindade dele quanto a promessa da volta, né? Com certeza. Aí, de volta a Jerusalém, a gente encontra o grupo, uns 120, perseverando em oração. Os apóstolos, Maria, outras mulheres, todos juntos. Havia uma unidade ali, uma expectativa. E é nesse clima que Pedro toma a frente. Ele percebe a necessidade de preencher a vaga de Judas. Isso, e ele usa as escrituras, os salmos, para justificar isso. Precisava ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a ascensão. Então, depois de orarem, eles lançam sortes. Era um costume da época para buscar a direção de Deus. E Matias é escolhido, completando os 12. Aí a gente chega em Atos 2. Dia de Pentecostes, uma festa judaica importante. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, um som como de um vento muito forte enche a casa toda. E aparecem umas línguas como de fogo que pousam sobre cada um deles. Impressionante. E o resultado? Todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Isso causa um rebuliço enorme, porque tinha judeus de várias nações em Jerusalém para a festa e cada um ouvia eles falando das maravilhas de Deus na sua própria língua. Ficaram maravilhados, mas confusos. Claro, alguns até zombaram, né? Dizendo que eles estavam bêbados. Pois é, mas essa é a deixa para Pedro. Ele se levanta e faz o primeiro grande sermão da igreja. Ele já começa dizendo: olha, não é embriaguez não, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Aquela promessa de Deus derramar o seu espírito sobre todas as pessoas nos últimos dias. Exatamente. E o centro do sermão de Pedro é Jesus. Ele fala da vida dele, dos milagres, da morte que aconteceu segundo o plano de Deus, embora por mãos humanas, e o ponto crucial, a ressurreição. Disso nós somos testemunhas, ele diz. E ele afirma com todas as letras: Deus exaltou esse Jesus como Senhor e Cristo. A reação do povo é profunda. As palavras tocaram o coração deles e eles perguntam: irmãos, que faremos? E a resposta de Pedro é direta, né? Arrependam-se
e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aí vem a promessa: e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O resultado é imediato. Quase 3.000 pessoas aceitam a mensagem e são batizadas naquele dia. Nasce ali a primeira comunidade cristã. E Lucas descreve como eles viviam, né? É lindo de ver. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que remete à ceia e à vida compartilhada, e nas orações. Havia um temor reverente, muitos sinais e maravilhas acontecendo através dos apóstolos, tinha unidade, eles compartilhavam o que tinham, vendiam propriedades para ajudar os necessitados. Uma generosidade radical, né? E o resultado final, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Que início poderoso para a igreja. A promessa se cumpriu, o Espírito foi derramado e nasceu uma comunidade transformada pela fé e pelo amor mútuo. Impressionante. A gente vê claramente a transição, né? Da presença física de Jesus para a presença do seu Espírito morando nos crentes, capacitando todo mundo para a missão. A base da igreja é firmada ali. Palavra, comunhão, oração. Fica a reflexão, então, como é que a gente pode hoje, viver essa unidade, essa generosidade, essa dependência do Espírito Santo que marcaram aqueles primeiros dias da igreja. É um desafio. Essa é a pergunta que a gente deixa para meditação. Não perca nosso próximo encontro, onde vamos continuar essa jornada pelo livro de Atos. Que a palavra de Deus continue a iluminar o seu caminho. Siga a gente para continuar essa exploração profunda das Escrituras. Fique na paz do Senhor e até a próxima.